Olá, muito bem-vindos a mais um Camarote 21. Aqui dos estúdios da DW, na Alemanha, a gente mostra para você as novidades da cena cultural e artística da Europa. Olha só o que temos para hoje. Nós vamos a Paris conversar com o artista de rua Le Valet. Tem as maiores atrações turísticas do mundo fotografadas por outro ângulo. E ainda um mergulho na história do pesquisador Alexander von Humboldt. Ele é um dos artistas de rua mais conhecidos de Paris e atende pelo nome de Le Valet. Os grafites críticos e irônicos chamaram a atenção pela primeira vez no bairro de Montmartre há alguns anos e logo conquistaram a capital francesa. O Camarote foi até lá conversar com ele. Paris respira arte, e não só nos famosos museus e galerias, mas também a céu aberto. As avenidas e praças da Cidade Luz servem de tela para artistas de rua. Um deles é Charles Leval, mais conhecido como Le Valet. Formado em artes plásticas, Le Valet é professor. O ateliê favorito dele é o espaço público. Essa colagem, por exemplo, se chama Recursos Humanos. Et donc on imagine comme ça une espèce de... Dá para imaginar um tipo de reservatório de trabalhadores que ficam em um armário e vão saindo pouco a pouco conforme o necessário. Pode ser interpretado como uma crítica ao mundo dos negócios ou outras coisas. Eu não determino o significado. critique du monde de l'entreprise, une critique de ce genre de choses, mais il n'y a pas de message précis. Le Valet é um dos artistas de rua mais famosos de Paris. Ele usa os muros e as características arquitetônicas das construções como palcos para sua arte. E dá um toque de fantasia ao mundo real. Seja poético ou crítico, o artista deixa a interpretação final das obras para o próprio espectador. Qualquer um pode pensar o que quiser. Qualquer pessoa pode interpretar as minhas obras da própria maneira. Não há uma mensagem única. Há 3 anos, o artista atraiu a atenção do dono de uma galeria parisiense que tinha um projeto de arte de rua no bairro Montmartre. O resultado foi uma avenida com paredes cheias de arte. Trabalhar com um galerista aproximou Le Valet de outro tipo de espaço artístico. É difícil porque o ambiente de uma galeria e o ambiente da rua são duas coisas diferentes. Não dá para transpor o trabalho de um para o outro. Tem obras de arte que são feitas para o espaço público e outras para galerias de arte. Le Valet também já fez arte pelas ruas de Berlim. Assim como em Paris, o artista deu um toque de humor aos muros da capital alemã e também levou a arte de rua para fora dela. A principal diferença é que ele trabalha de forma planejada, ou seja, ele projeta e realiza cada obra especificamente para um determinado local. Então, para expor numa galeria, é preciso primeiro encontrar um formato adequado. Dessa vez, as obras de arte dele têm uma mensagem clara. Elas apontam as limitações do cotidiano. A exposição Little Boxes, Caixas Pequenas, foi projetada em torno do tema caixas. Além de objetos, elas são um símbolo de confinamento. É uma alegoria, uma alusão a todas as caixas nas quais passamos a nossa vida. A nossa casa, o carro, o escritório. E pensar fora da caixa combina bem com as obras de Le Valet, que são cheias de humor e enigmas. E se é para falar de revelações da arte, que tal um jovem pintor de apenas 18 anos? O alemão Leon Löwentraut vem movimentando o mercado de arte com obras que já foram comparadas às de grandes mestres da pintura. Confira aí. Essas são as pinceladas de um grande talento. Com apenas 18 anos, o alemão Leon Löwentraut vem movimentando o mercado da arte. No porão da casa dos pais, ele cria obras que chegam a custar 10.000 euros.
Não dá para dizer eu quero ser artista, ou você nasce artista ou não. É simples assim, em algum momento você percebe que se sente conectado, que não quer fazer nada além de arte. Para mim se tornou um vício. O estilo de pintura dele é considerado expressivo e abstrato. Especialistas chegam a dizer que o estilo dele lembra ninguém menos que Picasso. Mas Leon prefere ficar longe de comparações. Ele começou a pintar aos 6 anos de idade e aos 15 já fazia as primeiras exposições. Um dos principais temas das pinturas dele são as feições. Eu não demorei para descobrir que me interessava pelo rosto das pessoas. Muitas vezes eu ficava prestando atenção nas pessoas na rua. Frequentemente eu me sentava às margens do rio Reno e desenhava quem passava por lá. Sempre me interessei por gestos e expressões faciais. E aí passei isso para a tela. E o estilo dele anda fazendo sucesso. Quando expôs em Hamburgo e Basileia, as obras foram vendidas em poucos minutos. Galerias de diversos países já estão atrás do artista de 18 anos. No entanto, alguns acreditam que o fenômeno é passageiro. Sim, às vezes as pessoas dizem, é uma fase, aproveite enquanto der. E aí eu penso, ok, talvez seja verdade mesmo, eu simplesmente não sei, mas trabalho para que isso não aconteça. A arte ainda é a minha paixão e eu não faço isso para agradar a mídia nem ganhar dinheiro. De qualquer forma, ele vem agradando a muitos. Entre os clientes dele estão estrelas como o vocalista da banda de rock finlandesa Sunrise Avenue. Mas se tornar uma estrela da pintura assim tão jovem também tem suas desvantagens. Alguns amigos comemoram esse sucesso, acham o que eu estou fazendo muito legal. Mas também tem muitos outros que já não olham mais para mim, não falam mais comigo. E eu acho honestamente que é por inveja, ou por não conseguirem lidar com a situação. Eu o conheci quando ele ainda estava no início da carreira. Testemunhei a trajetória dele e acho que ele não mudou como pessoa. Leon tentou uma vaga na prestigiada Academia de Artes de Düsseldorf, na Alemanha, onde famosos artistas alemães já estudaram. Infelizmente, não consegui uma vaga em Düsseldorf, mas não tem problema. O pintor Baselitz foi rejeitado 7 vezes na Academia de Artes e hoje é um dos artistas mais prestigiados e caros do mundo. Se não for aqui em Düsseldorf, também posso estudar em Londres, Nova York, qualquer outra cidade. Bom, autoconfiança é o que não falta para o jovem de 18 anos. O artista alemão Leon Löwentraut promete movimentar o mercado da arte. Existem atrações turísticas pelo mundo que são verdadeiros cartões postais. Aquelas que, mesmo que você nunca tenha visitado, você já viu fotografadas por todos os ângulos. Bom, ou quase todos. O fotógrafo Oliver Curtis conseguiu lançar um novo olhar, digamos, sobre velhos conhecidos. Você certamente já viu várias imagens do Palácio de Buckingham, em Londres. Afinal, o símbolo da monarquia britânica já deve ter sido fotografado de todos os ângulos. Bem, nem todos. O fotógrafo Oliver Curtis decidiu mudar de perspectiva e virar as costas para a atração turística. Tirei essa foto porque achei engraçada a maneira como as pessoas se comportam em lugares como esse. Elas não têm consciência delas mesmas, param de uma maneira peculiar, fazem coisas estranhas. E eu fico invisível porque para elas sou apenas mais um turista. Com este método, Oliver reuniu imagens incomuns para a série Volte-Face, que significa inversão, e mostra praticamente os bastidores dos pontos turísticos. Por trás deste nevoeiro, por exemplo, se esconde o Taj Mahal na Índia. E essa é a vista de Oliver quando ele vira de costas para o Coliseu. E essa foto é do pé da Estátua da Liberdade. Quanto mais tempo você gasta em um lugar, mais a paisagem se desenvolve. Ela começa a dialogar com você.
Uma coisa em comum entre esses locais é que as pessoas passam muito pouco tempo neles. Tomam um chá, um sorvete e pronto, já riscam um lugar da lista. Oliver viajou o mundo durante 4 anos e fotografou 44 atrações turísticas. Tudo começou com as pirâmides do Egito. Eu estava no Cairo a trabalho e aí fui até a pirâmide como qualquer outro turista. Quando cheguei lá, fiquei surpreso como aquele lugar me parecia familiar, apesar de nunca ter estado lá antes. Dei a volta na pirâmide e depois olhei na direção contrária, para os subúrbios de Giza. Fiquei realmente impressionado com a incompatibilidade do que estava vendo. Um campo de golfe privado entre o deserto e a cidade. Oliver já deu as costas para o Cristo no Rio de Janeiro, para o Memorial de Lincoln em Washington, para a Muralha da China e para o túmulo de Lenin em Moscou. São paisagens de onde olhamos e não para onde olhamos. Elas não são notadas, são negligenciadas. E não só na fotografia, mas também com relação ao meio ambiente e à arquitetura. A princípio, Oliver tinha encerrado o trabalho com os cliques inusitados, até que no Palácio de Buckingham, ou melhor, do outro lado dele, ele encontra outro tema para fotografar. Para mim, esses 3 cowboys são muito interessantes. É surreal. Não combina muito, é engraçado. Eu nunca imaginaria uma cena dessas, mas aí estão eles. Tá gostando do programa? Então escreva pra gente, camarote21@dw.com. A gente quer saber a sua opinião. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Até já! Camarote 21 de volta aqui dos estúdios da DW, na Alemanha. A gente abre esse segundo bloco com um VT sobre o alemão Alexander von Humboldt, um pesquisador dos séculos XVIII e XIX, particularmente interessado na América Latina. Ele era um cientista polivalente, antropólogo, geólogo, botânico, e foi responsável por mudar a visão europeia sobre as Américas, contribuindo para os movimentos de independência do continente. O Camarote conversou com a historiadora Andrea Wulff, especialista em Humboldt. Diplomata e aventureiro, o naturalista alemão Alexander von Humboldt é considerado um dos cientistas mais importantes do século XIX. Monumentos dele estão espalhados por todo o mundo. Rios, cidades e até um asteroide receberam seu nome. Existem diversas publicações sobre o naturalista. A mais recente é o livro A Invenção da Natureza, da historiadora Andrea Wulff. Com a biografia do grande visionário, Andrea já foi premiada em diversos países. É quase como se ele pudesse voltar como um herói esquecido. A maneira como ele via a natureza tem muito a ver com o momento que estamos passando. Hoje, os cientistas tentam entender e prever as consequências das mudanças climáticas. E Humboldt, por volta do ano 1800, já pesquisava o assunto por meio dos seus métodos interdisciplinares. Ele já enxergava a natureza como uma rede de vida. Andrea levou 4 anos para escrever o livro. Ela leu os relatos de viagem, diários e cartas de Humboldt, o naturalista que abriu mão da vida nobre no castelo dos pais para viajar pelo mundo. Em 1799, com quase 30 anos de idade, Humboldt embarcou numa expedição de 5 anos pela América Latina. A escritora seguiu os passos do cientista. Em algumas semanas, Andrea visitou diversos lugares por onde Humboldt passou. Entre eles, o lendário vulcão Chimborazo, que na época de Humboldt era considerado a montanha mais alta do mundo. Os relatos de Humboldt sobre a expedição pela América Latina mudaram a imagem do novo continente de forma duradoura. Quando ele voltou da América Latina, a maioria dos cientistas europeus falava sobre a América Latina e a América do Norte como continentes degenerados.
Tudo no Mundo Novo era inferior comparado ao velho continente. E Humboldt voltou com o retrato de um continente magnífico, no qual tudo era lindo, grande, maravilhoso. Humboldt devolveu a dignidade ao povo latino-americano, não só porque descreveu a riqueza natural e cultural da região, mas também porque criticou as consequências dramáticas de séculos de colonização. Humboldt teve grande influência sobre os movimentos de libertação do continente. Em outra expedição, ele viajou para as montanhas de Altai, na fronteira entre Rússia, China e Mongólia. Ele foi o primeiro a falar sobre zonas climáticas e sobre como tudo estava interligado. Achei uma passagem no diário de quando Humboldt estava na Venezuela. Ele ficou muito deprimido por causa do desmatamento e escreveu em seu diário que via um futuro sombrio no qual teríamos que viajar para outros planetas. Que iríamos levar para esses planetas uma mistura mortal de vício, ignorância e ganância. E que tornaríamos esse planeta estéril, assim como fizemos com a Terra. Ele escreveu isso em 1801. Fiquei realmente surpresa. O livro A Invenção da Natureza, de Andrea Wulf, é uma boa dica de leitura para quem quer redescobrir os segredos de Alexander von Humboldt. E a gente aproveita esse ritmo de expedições científicas para falar de um outro tipo de viagem, que pode não ser científica, mas também tem um caráter de descoberta, a peregrinação. Anualmente, o Caminho de Santiago de Compostela atrai milhares de peregrinos, fiéis ou não, que encaram a estrada como uma forma de meditação e de autoconhecimento. Estamos na cidade de León, no noroeste da Espanha. Aqui, às 7 da manhã, começa a peregrinação dessa família pelo famoso Caminho de Santiago. Em um dia, eles pretendem caminhar 26 quilômetros. No começo é um pouco estranho, até que você se acostume e tudo começa a desacelerar. Muitos têm estresse no trabalho, estresse em casa, isso vai esgotando a pessoa. Aqui você tem tranquilidade, pode se desligar totalmente. O caminho é encantador. E todos vão na mesma direção, algo que de outra forma você nunca teria. Existem vários caminhos que levam a Santiago de Compostela na região oeste da Galícia. As conchas de Santiago estão espalhadas por vários países e formam praticamente uma rede europeia de rotas de peregrinação. O objetivo do casal e suas duas filhas é caminhar 300 quilômetros em 3 semanas. Não é fácil, principalmente com calor de 35 graus na sombra. Por outro lado, vencer as dificuldades é uma forma de libertação. Durante o caminho você percebe que as coisas não são tão difíceis quanto parecem e que a vida e o trabalho às vezes pressionam. Com certeza é um tempo para pensar em si mesmo, no dia a dia, porque é uma pausa de tudo isso. Aqui você só tem uma mochila para carregar. Esse é o único peso que a pessoa leva. Para muitos, a peregrinação é o caminho para algo que não é possível encontrar na vida cotidiana. O Caminho de Santiago é feito por milhares de pessoas todos os anos, e a estatística só aumenta. Ele se tornou um tipo de paraíso para quem busca por um sentido na vida moderna. O jornalista Stefan Albus escreveu um livro sobre isso, sobre como a peregrinação mexe com as pessoas e por que ela atrai tanta gente. Acho que nós vivemos numa época em que o ser humano é cada vez menos importante. O trabalho é mais denso, é preciso trabalhar cada vez mais para ganhar a mesma quantidade de dinheiro e o estresse só aumenta. Cada vez mais pessoas sentem num determinado momento que elas já não são donas da própria vida. O que fazer para mudar isso? Como me encontrar e voltar a me sentir eu mesmo? A fundação do Caminho de Santiago aconteceu há 1.200 anos, quando as relíquias do apóstolo Tiago foram enterradas. Desde então, os católicos fazem peregrinações até Santiago para expurgar seus pecados. Mas hoje em dia, a religião nem sempre está em primeiro lugar para os peregrinos. Há muitas pessoas que fazem a peregrinação em busca de autoconhecimento.
o que é um primeiro passo importante para a espiritualidade. Quando você anda por um caminho pelo qual outras pessoas passaram por mais de 1000 anos, você se sente de alguma forma ligado a essas pessoas. E o sentimento de fazer parte dessa história é ótimo. Algo essencial para quem vai percorrer o caminho de Santiago é o passaporte de peregrino. Com ele, a pessoa vai colecionando carimbos nos albergues e igrejas por onde passa. Quem conseguir provar que já caminhou por pelo menos 100 quilômetros recebe o certificado de peregrino em Santiago de Compostela. Durante os muitos dias de caminhada, os peregrinos geralmente pernoitam em albergues. As acomodações são simples, claro que para muitos é uma experiência enriquecedora. Quando você chega em casa, percebe que é a mesma pessoa, mas que pode viver com muito pouco, que você não precisa de tudo que tem. É necessário carregar só o que é importante para aquele dia. É como dizem por aí, o mais importante não é o destino, e sim a caminhada. Conseguir desacelerar parece ser o grande desafio dos dias de hoje. Pelo menos é o que afirmam os idealizadores do projeto Playtime, uma iniciativa que resgata um hábito já quase esquecido, o de escutar música no estilo old school, com disco de vinil e tocado do início ao fim. Era uma vez uma época em que se parava para ouvir um disco de vinil, do início ao fim, sem interrupções. Apesar disso não fazer tanto tempo assim, parece algo surreal nos dias de hoje. Pensando nisso, 2 empresários criaram o projeto Playtime. Um vinil tem às vezes 60, 70 minutos. Queríamos que essa experiência de parar para ouvir um álbum inteiro voltasse a fazer parte da cultura, do cotidiano das pessoas. Essa foi a ideia inicial. O projeto Playtime é sempre realizado em uma sala de cinema de Berlim. Em vez de assistir a um filme, o público compra o ingresso para ouvir um disco junto com outras pessoas. A ideia de desfrutar de algo sem distrações está na moda. O Playtime vem dando tão certo que o projeto chegou a ser nomeado para o prêmio Marca Tendência 2016. O projeto Playtime é exatamente sobre isso. Dar play e simplesmente ouvir. Deixar a música rolar do início ao fim, sem passar para frente, pular de faixa ou se deixar seduzir por outras coisas ou músicas que estão a apenas um clique de distância. E hoje em dia, pouca gente tem paciência para ouvir um álbum inteiro sem interrupções. Nos dias de hoje, raramente conseguimos exercer uma atividade por um período mais longo. A vida acontece quase que em intervalos de 2 horas. A cada 2 horas tem que ser dado um novo impulso. Seja ir ao teatro, ao cinema, visitar os amigos, jantar. É quase como se fosse um ritmo cronometrado. Parece que o tempo está sempre correndo de nós. Um fenômeno típico do mundo moderno, mas que não é tão novo assim. Já há cerca de 2000 anos, filósofos estudavam o tema, como o romano Sêneca. Ele dizia que 1/3 do tempo é tirado de nós, 1/3 desaparece sem percebermos e o outro terço se dissipa. A busca por uma vida desacelerada cresce. Muitos procuram locais para fugir do estresse, seja em spas ou na natureza. A desaceleração se tornou uma tendência cada vez mais necessária. A ideia de parar para ouvir um álbum por 1 hora ou mais já é um começo. Independente da hora do dia, o que vale é fazer essa pausa e dar tempo ao tempo. Tá aí uma ideia do que fazer depois do programa, né? Até porque o Camarote de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que os vídeos já estão na nossa página dw.com/camarote21. Quem quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é camarote21@dw.com.
Uma boa semana a todos e até o próximo programa.